Olá! Hoje o estudo será sobre a associação das lâmpadas em série e paralelo. Para facilitar o entendimento, hoje eu vou explicar o que diz a teoria seguido da simulação feita pelo software disponibilizado. Bom, o objetivo desse experimento é verificar o comportamento da corrente elétrica, DTP, e resistência elétrica em circuitos elétricos compostos de lâmpadas e série em paralelo. Hoje vamos ver também com mais detalhes todos os equipamentos elétricos e eletrônicos que possuem circuito, seja ele em série ou em paralelo. Vamos aprender também qual o conceito de série e paralelo, as suas principais características, as diferenças e algumas das suas aplicações. Os materiais utilizados foram uma fonte de tensão, uma placa de ensaios para circuitos elétricos, fios para conexão, 3 lâmpadas de 9 volts, amperímetros e o software. Circuito em série, como o próprio nome já diz, é um circuito com duas ou mais cargas que estão sendo alimentadas em uma série, uma com outra, ligadas em sequência, havendo apenas um único caminho para a passagem de corrente elétrica. Uma outra forma de visualizar o circuito em série é que as cargas têm apenas um ponto em comum entre elas, ou seja, não há ponto de derivação. Aqui nessa imagem dá para você ver um circuito de série com dois resistores. Uma das aplicações mais comuns de um circuito em série são os circuitos de LED que ficam nas árvores de Natal, chamados de pisca-pisca. Esse é o motivo pelo qual, quando apenas uma lâmpada queima, todo aquele circuito para de funcionar. Isto ocorre porque o circuito é interrompido. Neste caso, não haverá passagem de corrente para as demais lâmpadas. Uma aplicação muito comum em elétrica predial é uma ligação de um sensor de presença estarem ligados a uma lâmpada. Se não estiverem em série com a carga, haveria uma passagem alternativa para a lâmpada acender, permanecendo ligado constantemente. Agora eu trouxe uma demonstração do experimento feito no software disponibilizado. E aí, como vocês podem ver, a fonte de energia é de 9 volts. Foi utilizado um voltímetro para conferir o valor que estava nas lâmpadas. Na primeira tem uma tensão de 4 volts, na segunda 2 volts e na terceira 3 volts. Esta é a diferença de potencial das lâmpadas. E somando essas tensões, terão exatamente igual o valor que é fornecido na fonte de energia, a pilha no caso. Portanto, a associação em série ela forma um divisor de tensões, ou seja, a tensão total é dividida entre os componentes. Outra característica seria que na associação em série, a corrente elétrica ela encontra um único caminho para passar. Ou seja, o elétron que passa pela primeira lâmpada terá que passar na segunda e na terceira. Então, se medirmos a corrente em qualquer ponto, ela terá que ser a mesma, o mesmo valor, né? E uma forma de visualizar isso é adicionando os amperímetros, como vocês podem visualizar aí na simulação. Outra característica é que um componente depende do outro para funcionar, ou seja, se uma lâmpada queimar, a outra também apaga. Agora, para achar a resistência de cada uma das lâmpadas, a gente pega o total da fonte de energia, que é 9 volts, e divide por 0,30, que aí vai resultar em 30 ohms. E para achar a corrente do circuito, somaremos a resistência das 3 lâmpadas, ou seja, 30 mais 30 mais 30, 90 ohms. E por fim, para achar a corrente do circuito, dividimos o valor total da resistência das 3 lâmpadas pela tensão. E assim fica assim, 9 volts dividido por 90 ohms, que vai ser igual a 0,1 ampere. Agora, dando continuidade ao experimento, vamos falar sobre circuito paralelo. O circuito paralelo também é composto por duas ou mais cargas, porém, diferente do circuito em série, todas essas cargas possuem o mesmo ponto em comum, ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que o fluxo de corrente elétrica separe proporcionalmente para cada carga, de acordo com o valor da sua resistência. Vale ressaltar que o circuito em paralelo é mais utilizado em instalações elétricas prediais e industriais. Isso porque uma das suas vantagens é a tensão elétrica em todas as cargas, que será a mesma no caso. Então, olhando aqui, a simulação, a primeira característica que a gente vê é que a tensão vai ser a mesma para as 3 lâmpadas, podendo ser conferida pelo voltímetro. Bom, e como que ocorre, o comportamento da corrente elétrica na associação em paralelo? Bom, os elétrons ele tem uma movimentação diferente.
da que vimos em série. Podemos ver aí que na simulação que a corrente ela se divide indo uma parte para a primeira lâmpada, outra para a segunda e outra para a terceira. Sendo assim, cada componente forma um caminho alternativo para a corrente elétrica. Por essa razão, eles são independentes. Ou seja, se desligar uma lâmpada, a outra continua funcionando. O que acaba sendo bom por um lado, porém pode ser uma desvantagem devido ao consumo que é maior, pois se dissipa mais potência e maior será o valor da carga, devido à corrente ela se dividir de maneira proporcional para manter a mesma tensão na carga. Sendo assim, o aumento das cargas eles podem gerar um problema nas associações em paralelo. Podemos concluir então que as principais diferenças entre o circuito série e paralelo é a forma com que a tensão e a corrente se comportam. Circuito em série, a corrente é a mesma e a tensão diferente sobre as cargas. Já em circuito paralelo, será o contrário, a mesma tensão e corrente diferente para as cargas. Outra diferença que podemos citar é que se no circuito em série uma das cargas pare de funcionar, todas as demais também irão parar, pois o circuito será interrompido. Porém, por outro lado, no circuito em paralelo, as cargas funcionam de maneira independente. Se uma parar de funcionar, as demais irão manter o seu funcionamento normalmente. Isso porque a corrente sempre terá um caminho alternativo.